Muito bem, pessoal, começando mais um programa, mais um NovaCast aqui pela Nova TV. Hoje eu tenho a honra de receber o pastor Klebe, que muita gente confunde o nome com o pastor Kleber, mas é pastor Klebe, que é nascido na cidade de Lins. Pastor, as pessoas podem até confundir o teu nome, mas a tua fé, eu tenho certeza que ninguém questiona e ninguém duvida, né? Bem-vindo aqui ao NovaCast. O prazer é meu de estar aqui contigo, participando desse trabalho tão maravilhoso que você já tem feito há anos, né, na cidade de Lins. Lins tem recebido as informações através do que Deus te deu, porque eu vejo isso como uma vocação. Deus te deu uma vocação e através de você muitas pessoas estão sendo bem informadas. Então o prazer é meu, viu, Beno? Ó, pastor, Né? eu já quero abrir essa entrevista e te agradecer. Recebi aqui, ó, Olha aí, gente, ó, nas mãos a do bênção. pastor Klebe, uma Bíblia. Fiquei muito emocionado. Obrigado, ainda mais recebendo das tuas Fiz mãos. até uma dedicatória, tem uma Ah, muito obrigado. Eu dedicatória vou aí. ver agora com todo carinho. Muito obrigado. Pastor, então vamos falar um pouquinho do pastor Klebe. Fica à Mas conta vontade. lá atrás, porque eu sei que você trabalhava numa empresa. Exato. E aí, como é que você recebeu esse chamado? Rapaz, olha, eu recebi esse chamado, eu estava num momento até bacana da minha vida, eu estava para receber algumas promoções, eu trabalhava na época na Bracol BR, na guarda, Tá? ali na Bracol BR, tinha aquela CGzinha, né? É. E ali na Bracol BR, Deus me chamou, eu já estava como cristão, já tinha recebido a Cristo como Salvador, e ele me chamou, eu estava no momento que as coisas estavam dando muito certo, promoções vindo, as coisas Você acontecendo. estava feliz? Estava feliz com o que eu fazia, o meu sonho não era poder trabalhar, arrumar uma casinha para mãe, tirar a mãe do aluguel, ter uma casinha para mãe e morar do ladinho da mãe, cuidar da mãe na velhice, né? Era o meu sonho, não era nada tão ambicioso. E poder ter uma terrinha para cuidar, plantar umas hortinhas, a minha vida era focada, esse era meu objetivo de vida. Mas a Bíblia tem um texto extraordinário que diz: o que os olhos não viu e que não penetrou no coração do homem é o que Deus tem para ele. E quando Deus me chamou foi nesse período. E eu tive que renunciar a essa vida que eu tinha. Não foi fácil, a princípio eu não queria. Pastor, mas isso acontece como? Da noite pro dia? Não, é assim, Deus vai dando sinais. Deus é um Deus de sinais. A gente vai vendo, é igual o tempo, não chove assim. Vai nublando, as coisas vão acontecendo, os sinais vão surgindo. E eu vi os sinais, mas eu não queria ver os sinais, mas eu já estava vendo os sinais, as coisas já estavam acontecendo. O desejo de falar do amor de Deus para as pessoas, de ajudar o próximo, um amor que eu não tinha pelas pessoas começou a nascer no meu coração, principalmente por criança, idosos e morador de rua, que hoje eu trabalho já há anos com isso. Começou a arder na minha alma. Eu vou falar algo assim que pode chocar muitos, né? Mas eu me revoltava vendo a pessoa ganhar comida na rua sem alguém tirá-la da rua. Entendi. E eu não sou contra dar comida, mas eu acho que dar dignidade é melhor. Você tirar ela da rua para depois dar comida, né? Não dar manutenção para a pessoa permanecer na rua. E isso começou a arder. E aí veio o chamado e a proposta de trabalho era boa, o salário estava aumentando, eu ia ter um carro da empresa. Fui convidado para trabalhar entre Lins e Três Lagoas. E eu falei, não para isso tudo. Mas nessa época, porque a gente te vê, você é um cara muito comunicativo, um cara alegre, um cara que fala muito bem. Nessa época também era assim? Você sempre foi um cara comunicativo, conversava com as pessoas? Nada. Eu era tímido, ainda sou um pouco tímido, não parece. Eu consigo conversar aqui, mas me aproximar eu tenho um pouco de timidez. Mas eu era extremamente tímido. Eu ficava um pouco isolado, isso me gerou muitos problemas, inclusive. Ficava isolado. Mas o chamado, quando ele vem, Beno, vem uma capacitação. Já viu aquele ditado que Deus capacita quem ele chama? Com certeza. Então a minha capacitação veio de Deus. Deus me capacitou. Estudar, estudei, buscar, eu busquei, me formar, me formei, mas a capacitação, ela genuinamente ela vem do céu. Tá, isso foi em 2002. E aí Exatamente. começou a pregar onde? Como começou? Eu comecei a Você pregar. lembra do primeiro dia, da primeira pregação? Lembro, lembro, e foi horrível. E como que foi o primeiro dia da pregação? Onde foi? Foi na tua casa? Não, o primeiro dia da pregação foi numa casinha de uma missionária, que Hã, ela chamou todo mundo lá e falou que eu ia pregar, hã, ali no bairro São João.
É. Só que nunca lotava. Esse dia lotou. E ela viu que lotou de gente e falou: não, você não vai pregar mais aqui, não. E as pessoas que eu tinha levado. Aí ela, no finalzinho, ela deixou eu falar 10 minutinhos. Mas aí eu gaguejei, rapaz, nem 10 minutos foi. Depois até agradeci ela, né? E depois disso, a segunda mensagem foi na minha casa também, que eu preguei, eu chamei toda a minha vizinhança, meus líderes, antigos líderes, a saudosa pastora Cidinha, que me direcionou a isso, né? Ela falou: faz aí na tua casa um ponto de pregação, e me dando aquele incentivo. E eu fui pregar, chamei todo mundo. Eu falei: olha, se o povo vir pela palavra, se não vir, eu vou dar comida pro povo. Porque se não vir pela palavra, vem pela comida. Tá. E eu falei pro povo: ó, vai ter um café lá em casa e uma oração. Vocês vai? É. Todo mundo falou que ia. Rapaz, E foi muita gente? não foi ninguém. Não foi ninguém. Deu 8 horas, ninguém. 8h30, ninguém. Aí depois assim veio aparecer na minha sogra, só foi ela. Rapaz, eu comecei a igreja com a sogra, eu sou um vencedor, cara. Ô, pastor, mas deixa eu te perguntar uma coisa. Desse primeiro dia que você falou os 10 minutos, quando você saiu de lá e você voltou para casa, você sentiu que era aquilo? Eu fiquei, Não. fiquei revoltado. Falei: meu, nunca mais eu prego, porque eu gaguejei. Falei: isso não é pra mim, não. É. Isso não é pra mim, não. Mas aí veio mais esse dia da sogra. Aí esse dia eu tive a convicção do chamado. Foi nesse dia? Foi nesse dia que eu Você preguei. falou: eu não largo mais isso. Não, comecei a pregar pra minha sogra e pra minha esposa. Foi as únicas que deram no culto. Rapaz. E aí minha sogra, com 20 minutos que eu pregando, ela passou mal. Aí ela entrou pra dentro com a minha esposa, eu e as cadeiras. E eu preguei pra ninguém. Preguei pra 19 cadeiras. Eu e Deus e as cadeiras, né? E eu preguei para aquelas cadeiras ali, mas eu senti uma convicção, parecia que tinha uma multidão. E eu pregando, e no final eu ouvi uma voz audível de Deus falando assim: faz o apelo para aceitar Jesus, essas pessoas. Eu falei: mas só tem cadeira. A cadeira não aceita Jesus. Ouvi 2 vezes, na terceira eu corri, fechei a Bíblia e corri para dentro de casa, que era na área da minha casa, né? E corri para dentro de casa. A minha esposa falou: que aí, o que aconteceu? Eu vi uma voz para fazer um apelo, mas não tinha ninguém. Eu ignorei e corri para dentro. Aí no outro dia, chegou uma moça em casa, o nome dela é Ana Cláudia. Ela chegou em casa e falou assim: olha, eu escutei o culto atrás do portão, aqui escondida. E eu queria tanto aceitar Jesus, mas você não falou nada no final. Eu falei: meu Deus. Caramba, que Deus, forte isso. eu não tinha visto com meus olhos, mas Deus já tinha visto ela. Aí depois daquele dia eu falei: eu nunca mais, em lágrima, pedi perdão para Deus. Eu falei: eu nunca mais vou parar de pregar o evangelho. Nunca mais. Eu falei: Senhor, eu não vi, mas o Senhor já estava vendo ela. Caramba, que forte isso. Forte. Pastor, mas aí depois disso aí, você continuou pregando e as coisas começaram a Aí acontecer. começou a fluir. Na minha casa lá, eu comecei a fazer culto na minha casa, e minha casa era muito humilde lá no Linceis, né? E começou a dar 20, 30, 40, 100 pessoas. E eles usavam o banheiro de dentro da minha casa. Era até engraçado porque eu não tinha porta no meu quarto. E às vezes eu via que sumia bastante gente. Eu falei: mas cadê esse povo no culto? Eu deixava a menina cantando lá, no playback, entrava lá pra dentro. Era o povo tava sentado um pouco na cama, outro comendo as coisas que estavam na minha geladeira. Eu falei: meu Deus do céu. Sempre a geladeira ficava vazia, o povo fazia uma rapa na minha casa. Era na minha casa, não tinha banheiro, o banheiro era só lá dentro. Uma vez eu cheguei, tinha umas mulheres sentadas. Olha a cama do pastor, que fofinha. Falei: gente, o culto é lá fora, o que vocês estão fazendo aqui dentro? Não, tá vendo a sua casa. Falei: meu Deus. Caramba. Falei: Deus tem que dar uma igreja para nós. Deus tem que dar uma igreja pra... E aí foi indo. Aí foi crescendo, foi acontecendo. Chegou de dar na porta da minha casa 300 pessoas já. Tive problema, né, com a prefeitura na época, porque a quantidade de pessoas num lar vai dar problema de trânsito, dá problema de muita movimentação. Já é o número de pessoas já era Já. completamente diferente. E eu comecei a mandar essas pessoas para outras igrejas. Falei: ó, tem uma igreja aqui perto, congrega lá. Aqui não é igreja, vai para a igreja tal. Comecei a mandar o povo para as igrejas aí. Não tem problema não, é o reino, né? Existe crescimento, Breno, muito pastor não entende isso. Existe o crescimento institucional e o crescimento do reino. O crescimento institucional é o crescimento da instituição igreja. O crescimento do reino é salvação de almas. Então eu sempre lutei para salvar almas. O crescimento da instituição
É Deus que acrescenta. Mas o Não é o principal. primordial. Não, para mim não. O meu lema lá, se você chegar a perguntar para qualquer um, não é uma igreja cheia, é uma cidade transformada. Eu não quero, não tô aqui para encher a igreja. Isso é consequência de um trabalho bem feito. Ou seja, lá no começo, mesmo que você estava iniciando todo o trabalho que você faz hoje, você não teve lápidos de deixar as pessoas irem para outras igrejas. Você falou, não, você pode ir para outra igreja, você não teve Eu obrigava, você não, eu obrigava. Aí eu comecei a fazer trabalho de rádio, que eu comecei a vencer minha timidez nesse período, aí eu começava a dar endereço de outras igrejas. Ó, vai na igreja tal, olha, igreja boa, aqui é lá na minha casa um ponto de pregação. fantástico isso. Não é igreja ainda, vai. E eu vi as igrejas, pastores agradeciam, até que Deus nos deu um lugar de reunião. Que foi a primeira. Foi a primeira igreja lá no Linceis, Tá. que em 2, 3 anos explodiu o crescimento. Aí foi um crescimento. E aí já era um espaço maior. Era um onde você- espaço de 1.000 metros quadrados. Tá. 1.000 metros quadrados, com 6 salas. E eu sempre gostei de dar comida pro povo. Isso eu gosto. Eu fazia janta lá. Eu tinha um culto Pastor, de janta, lotava de gente para Você comer. sabe que na Nova TV, a Nova TV me ensinou muita coisa. Eu gosto muito de lidar com a população. E, e a Nova TV me ensinou que quando a gente. É muito melhor dar um presente do que receber um presente, né? Quando você faz pelo próximo, parece que você volta para casa totalmente transformado. É. Você sabia que a ciência diz que quando você dá um presente de coração, o nível de dopamina, Isso, serotonina, que são hormônios do prazer, isso. eles explodem maior dentro de você. Olha que coisa tremenda. Entendeu? Os hormônios seu de prazer, eles são maiores Do que quando. quando você recebe um grande presente. A euforia do momento de você ganhar um grande presente, ela libera hormônios de prazer. Mas em pequenas quantidades. A ciência diz que quando você dá, a satisfação, ela é 3 vezes maior. E é bíblico. Tem um filósofo que diz assim, né? Um filósofo Icaris, ele tem algumas frases deles que eu acho muito bacana. Ele não é um filósofo cristão, mas ele diz assim: toda verdade, seja da boca de quem quer que seja, sendo verdade, é verdade de Deus, porque existe verdade científica, é verdade filosófica, verdade teológica, mas é verdade, é de Deus. Independente. É verdade de Deus, porque ele é a essência da verdade. Então, hoje, a ciência e a Bíblia não são inimigas, elas são parceiras. O que você acabou de falar agora, eu, teologicamente, digo que está na Bíblia. A ciência e a Bíblia concordam. A Bíblia diz assim, melhor coisa é dar do que receber. Exatamente. A ciência comprovou isso, que o nível de serotonina, endorfina e outros hormônios de prazer explode quando você dá. Porque quando você recebe, você tem um prazer no momento. Quando você dá, você tem o prazer de comprar, de correr atrás, de ir ver, será que vai gostar, será que não vai gostar? Olha só, que coisa louca, Pastor, tremenda. eu acho que o pastor é muito mais gabaritado de falar isso do que eu. Mas quando você faz o bem para alguém, isso gira um ciclo vicioso tão bom que Tão quanto bom. mais você faz o bem, mais você quer fazer. Vicia. Será que isso acontece com todo mundo ou não? Se uma pessoa que ela provar isso, será que ela se transforma? Se provar de coração, sim, porque tem gente que faz o bem Também tem isso. esperando alguma coisa em troca. Ou que É é o uma toma lá da cá. Ou que é uma E foto. ó, eu tenho liberdade que eu posso falar. Fica Viver, à vontade. cara, é ano político, é o ano do toma lá da cá. Quero uma foto. É, você entendeu? Entendi. Eu tava falando com alguns hoje de manhã antes de vir pra cá, né? E Isso é a mais pura verdade, eu tenho que assinar embaixo. vamos tomar um É café, verdade. vamos fazer isso, vamos tomar. Ô, pastor, vamos gravar aqui. Então, assim, cara, vivemos num período do toma lá da cá. Agora, quem tem o toma lá da cá não tem esse prazer. Agora, quando é de coração, transforma. Quando é de coração, transforma. O pastor, a gente que, eu não sei, eu tenho certeza que o pastor é assim também. Você consegue assimilar quando a pessoa é de verdade, quando ela não é? Ah, Você sente isso? eu tenho esse feeling. Eu tenho. E eu também tenho. Rapaz, a verdade está no olhar. Já É. viu aquele ditado que os olhos são a janela da alma? Tem pessoa que te pede ajuda que você fala, essa tá precisando. E tem gente que te pede ajuda e você fala, pera um pouquinho que eu vou dar uma olhada. Eu sei disso, mas eu ajudo. Tem uma parábola que, inclusive, eu preguei domingo, do semeador. Olha que coisa tremenda. Rapaz, ó, a Bíblia diz que a semente é uma.
que o semeador é um. Mas os tipos de terra, são 4 tipos de terra diferentes. Tem terra à beira do caminho, tem terra com espinho, tem terra rasa e tem terra boa. Mas ele plantou em todas as terras. Cara, se você, dependente, parou, quer uma ajuda minha, eu vou te ajudar. Porque eu não faço por você, eu faço por mim. Boa. E se você Vai chegar em casa e botar a cabeça no travesseiro. acabou, o que você vai fazer com a minha ajuda, isso aí é problema de quem? O problema é seu. Eu te ajudei, eu fiz a minha parte. Eu Exatamente. fiz a minha parte. Eu já Exatamente. vi amigo que falou, cara, você vai ajudar esse cara aí, esse cara não. Eu falei, não, não faço por ele, eu faço por mim. O que ele E vai quando- fazer daqui pra frente é O problema problema é dele. dele. E aí eu não me frustro com gente ingrata. Porque eu não fiz por ela, eu fiz por mim para a glória de Deus. Acabou. Deus se alegrou comigo. Se ele agradecer, bem. Se não agradecer, amém. É ele Deus, não tem problema com gente ingrata. Porque eu não fiz para ela, eu fiz através dela para a glória de Deus. Se todos pensassem assim, né? Oh, mas vive melhor quem pensa assim. Não, Senão, não é eu verdade? falo que seria muito melhor quem pensasse assim. É verdade. Tipo, eu vou fazer a minha parte, porque sempre será eu com Deus. Acabou. Acabou. Bom, fazendo um pouquinho essa linha do tempo, voltando. Aí fez esse 1000 metros lá com a igreja. Eu tenho certeza que parou de gaguejar e a palavra veio e você continuou fazendo. A coisa melhorou um pouquinho. E aí, quando que veio essa grande transformação? Porque, pastor, eu já tive algumas vezes lá na igreja e realmente a gente se transforma na chegada. Eu já te contei isso, às vezes que eu tive lá, do momento em que você para o carro ao momento em que você entra dentro da igreja, todo mundo que está lá está falando de Deus e está te recebendo bem. Eu já estive lá algumas vezes com pessoas que eu nunca vi na vida e me trataram como se me conhecesse há 10 anos. E sempre falando de Deus. Então, na hora que você chega, você tem um impacto muito grande, porque a estrutura é realmente muito bonita, mas a estrutura ela começa a ficar em segundo plano com o carinho das pessoas que te recebem lá dentro. Então, quando você sai de lá, você para de falar da estrutura e fala das pessoas que te receberam. A estrutura é só reflexo de quem está dentro. Mas como que se deu a construção disso, que você saiu desse ponto para ir para onde você está hoje? Rapaz, revelação de Deus, um sonho. Eu tive um sonho. Rapaz, eu admiro a minha classe sacerdotal. Só que tem coisas que eu não concordo no meio sacerdotal. Eu acho que tudo para Deus tem que ser feito com excelência. Eu sou contra perfeccionismo. Senão você fica louco. Deus é perfeito e nós somos pessoas imperfeitas. Então, como que eu vou fazer algo perfeito para um Deus perfeito? Então, eu não sou perfeccionista, mas eu creio que aquilo que nós vamos fazer para Deus tem que fazer com excelência. A excelência agrada a Deus e gera conforto aos homens. E eu via muitos amigos fazendo de qualquer jeito. Tem uma placa escrita lá, sabe, meia pintada diferente, a igreja com mato na frente. Isso me irritava. Eu falei, Deus, eu não estou endeusando estrutura, mas vamos fazer melhor. E eu falava isso para Deus em oração. E eu tive um sonho. Deus falou assim: para de pedir para mim tocar nas pessoas para fazer melhor, vai fazer você. Eu falei, é verdade. Eu falei, me dê condições, Senhor. Me dê, porque olhando para a minha realidade, eu estou na contramão da lógica para fazer o que eu sonho. E aí eu fui para São José dos Campos, eu ia pastorear lá. Tudo que é feito em Lins, eu sou linense da Gema, entendeu? Tá. Mas tudo que era para ser feito em Lins era para ser feito em São José dos Campos. Essa estrutura, todos os projetos sociais, Entendi. tudo era para ser feito lá. Eu já estava lá, eu já tinha visto uma indústria lá, já tinha visto quase que tudo. Mas e por que lá? Porque a quantidade de pessoas. Nós íamos fazer uma igreja com movimentação diurna e noturna. E Lins tem 75 mil habitantes, seus quase 80 mil. E lá uma metrópole, né, São José dos Campos. Então, para fazer essa movimentação em horários fora de culto, tem que ser uma cidade com, no mínimo, aí 100, 150 mil habitantes. Que a gente chama isso de igreja contemporânea. Né, uma igreja de movimentação. E aqui não dava, por aquela quantidade. Então eu fui para lá. Cheguei lá, comecei a chorar. Comecei a chorar mesmo, chorar. Falei, meu Deus, tanta empresa que foi embora de Lins. E ainda na época, estava indo uma empresa embora de Lins, que hoje está em outra cidade aqui da região, que era o Miquelino, do biscoito, lembra? Claro. Biscoito Miquelino. Claro. Eu era fissurado naquilo. Claro. Eu ainda sou, né? Confesso. Quem não gosta, né?
E ele estava indo embora da cidade, para outra cidade. Eu falei, meu Deus, até o Miquelino foi embora. Tantas empresas que foram embora de Lins, agora até uma igreja. Tem uma igreja que tem um projeto tão lindo. Porque uma coisa é uma igreja que vem de fora, outra que nasce aqui. Sim. Quem vem de fora, vem aqui, pega os recursos e leva para a sede. Que não acho errado, porque vai ajudar a sede lá. Eu falei, Senhor, eu não vou abrir uma sede lá e deixar uma igreja aqui. Eu sou daqui, né? Só que em Lins não tinha uma área de 10 mil metros quadrados, que hoje é a nossa área, né? E eu falei, meu Deus. Mas enfim, Que ano era isso? isso tá com 10 anos atrás. 10 Aí anos você já atrás. pode fazer o cálculo, 10 anos atrás. Que nós levamos para construir 3 anos e 8 meses, aquele prédio lá. 3 anos e 8 meses. Foi uma mega construção rápida. Tudo pré-moldado, né? Pré-moldado é rápido. A conta é grande, mas a construção é rápida. Mas e aí você voltou? Não, aí eu tava lá, Deus falou assim para mim, vou te dar um sinal. Essa semana, em 3 dias, eu voltei. Falei, Ana, Deus vai dar um sinal, se o nosso lugar é lá ou em Lins. Deus vai dar um sinal. E cheguei em casa, deitei, dormi. No outro dia de manhã, tinha um homem chamado Gonçalves, saiu na porta de casa, bater palma. Falei, oi. Ele falou, eu sou o Gonçalves, você me conhece? Falei, não, moro aqui no bairro. Falei, o que foi? Ele falou, rapaz, o Grêmio de subtenentes e sargentos da guarnição de Lins vai vender. Você não quer dar uma olhada lá? Falei, tem quantos mil metros? Ele falou, tem 6 mil. Falei, não, falei para Deus que é 10 mil metros. Mas vamos lá ver. Vamos lá ver, não custa, né? Já é um pequeno sinal. Fomos lá ver, estamos lá olhando. Aí o vizinho olhou e falou, você é o pastor Cléber? Eu falei, sou eu. Vai comprar aí? Ele falou, tô querendo. Falou, tem 4 mil aqui, quer comprar? Falei, meu, já era. Caramba! Já era. Cheguei em casa rindo e chorando. Falei, amor, não vai embora mais não. Pastor. Nosso lugar é em Lins. Pode falar mal, pode criticar. Vai ter que me aguentar. Eu sou daqui, meu irmão. E eu vou lutar por essa cidade. E aí começou Aí a começou. construção. Aí eu fui lá sem dinheiro, porque é uma obra de muitos milhões, né? Fui lá, falei pro cara, ó, eu tenho para empenhorar minha casa, isso. Falou, eu vou dar os passos aí. O cara acreditou em mim. Panorama lá, pré-moldado, os caras acreditou em mim. O dono é o Paulo. Falou, acredito em você, rapaz. Não sou evangélico, sou não, mas acredito em você. Seu sonho. Vamos fazer essa obra. Você me paga aí quando der. Cara louco pra construir um negócio desse na cidade dessa é doido. Eu vou acreditar na sua loucura porque eu também sou doido. Impressionante. Aí o cara foi, me mandou milhões de materiais. Milhões. Milhões em colunas e tudo, em serviço. Eu fiquei desesperado. Eu entrei em colapso. Meu nariz sangrava. Eu falei, não, eu creio, vai pagar. E hoje, graças a Deus, nós não deve nada. Tudo pago. Pastor, E o cara virou meu amigo ainda. mas eu fico impressionante. Eu sou um cara totalmente temente a Deus, mas como que as coisas vão acontecendo, né? Vai Porque, acontecer. por exemplo, vamos falar de negócios, de dinheiro. Um cara, para fazer isso também, tem que ser um chamado de Deus. Porque o cara falou assim, ó, eu vou te mandar, depois a gente vê e começa a fazer o sonho de levar a palavra. Começa realmente ali a estruturar um lugar que você tinha muita vontade e começar desse jeito. E aí foi construindo. Eu me lembro que eu estive lá quando estava construindo, que já era impressionante. Virou uma polêmica lá, né? Meu O Grêmio Deus! era de 63, o Grêmio. O Grêmio, vixe, que em Lins ele marcou a história de muita gente. E aí foi construindo. Aí durou 3 anos a obra. 3 anos e 8 meses. E nisso, o pastor pregando, Lá no Lins 6. continuando pregando, Isso. levando a palavra. Entrando sapo dentro da igreja. Entrava tanto sapo lá dentro, porque tinha um brejo lá, né? E eu tô lá, no ronco do sapo, pregando a palavra. Ó, sabe o que é um negócio, Beno? Eu não creio esperando. Eu creio criando mecanismos para viver aquilo ao qual eu creio. Eu creio em movimento. Se eu creio que Deus vai fazer, eu vou me preparar. Pastor, mas quem te vê hoje sabe da tua fé, a gente te vê como uma pessoa calma, uma pessoa totalmente centrada. Mas eu sou sanguíneo, viu? Tá, mas lá atrás você tinha isso? Não. Não, eu acho que Hoje você tá... até para não ficar doente. Porque tem coisas que você fica guardando muito, ó. Às vezes, a gente hoje, a Bíblia diz, é melhor irai-vos, mas não pequeis. Então, é uma linha tênua. Você pode se irar, você não pode pecar. Então, na minha ira, eu vou me expor firmemente nas minhas convicções, sem quebrar os meus princípios.
Então tem hora que eu desço a madeira, meu irmão, sem dó. Vem que vai tomar. Tô nem vendo. Entendi. Porque eu preciso deitar a cabeça no travesseiro e dormir em paz, sem quebrar meus princípios, sem ofender pessoas, mas o que eu creio e o que eu carrego comigo, eu não deixo de me posicionar, Muito seja com bem. quem for. Tá. Aí vamos lá. Aí nesses 3 anos, passava lá, a obra construindo. Quando o primeiro culto lá dentro foi com ela totalmente pronta? Ou faltava pintar alguma coisa ou não? Você entrou para Aham. O templo, que é a igreja, 100% pronto. 100% pronto. 100% pronto. O templo. Agora, o prédio, o anexo, eu tenho um prédio de 3 andares lá, com 10 salas por andar. Tá. É grande lá. Entendeu? Então, e o meu restaurante também não estava. Eu tenho um restaurante lá. Não estava pronto, mas a igreja em si estava pronta. Então eu quero te perguntar uma coisa, eu acredito que muita coisa que você está falando aqui, eu acho que você nunca falou por aí. No primeiro dia que você foi pregar dentro de onde você está hoje, você dormiu, como que foi essa noite quando você dormiu, que amanhã você ia entrar e pregar a primeira vez lá dentro? Eu não dormi. Como foi essa... Rapaz, os 3 dias antes, ó, vou falar coisa que pouca gente sabe. O altar nosso, ele tem 1,60 m de altura. É. 2 noites eu dormi embaixo do altar. Coloquei um colchão lá, fiquei lá chorando. A igreja tá pronta e eu não tá pronta para ela. A estrutura ser maior do que eu tenho aqui dentro, eu tinha esse medo. Dela ser maior do que eu e eu ficar bobo, sabe? Então eu tive que me tratar. E eu fiquei 2 dias debaixo do altar, dormindo lá embaixo com o colchão. E refletindo e pensando em... Pensando, pedindo para Deus de ter algo maior do que o amor dele. Então eu não quero que aquela estrutura venha se deslumbrar mais do que o amor que eu tenho por ele. Ah, sensacional isso. Não, então eu tive que ir lançando sobre ele toda a minha ansiedade, porque eu estava extremamente ansioso. Tá, e aí, como é que foi esse primeiro culto lá? Esse primeiro culto foi muita emoção, muita lágrima, porque o povo acreditou no projeto. Se você olhar na igreja que eu pastorei, você não vai ver nenhum magnata lá dentro. Não tem. Pode perguntar para qualquer um. São mais de 3.000 pessoas lá dentro. Pode perguntar. Não tem magnata. Tem pessoas que creem e que estão vencendo na vida caminhando comigo. Porque, igual eu falei, toda verdade sendo verdade, é verdade de Deus. Então eu creio na verdade empreendedora, né? Creio nela. Então eu ensino empreendedores, eu dou aula. E hoje eu vejo muitas pessoas usando o seu talento para poder criar os seus filhos, mas com sabedoria divina. Então, assim, eu chorei muito de ver aquela irmã que catou latinha, que me ajudou a pagar uma cadeira, vendo aquele outro irmão que às vezes eu tinha que dar cesta básica, mas do pouquinho que ele tinha, que as moedinhas ele colocava lá e acreditava. Então, eu chorei, foram 5, 10 minutos de pranto, né? De pranto, olhando pro o rostinho daquelas pessoas e enxergando que elas acreditaram, né, no que Deus falou no meu coração. Então eu senti o peso da responsabilidade e eu fiz uma promessa naquele dia, que eu prefiro hoje perder a minha vida, eu prefiro morrer, já falei para Deus, do que decepcionar as ovelhas que eu cuido. Eu prefiro morrer. Então eu prefiro hoje ter uma vida mais simples, né, nada de ostentação, uma vida simples, com limites, porque eu quero honrar esse povo que acreditou quando ninguém acreditou, que vendeu latinha. Tem gente que vendeu latinha para me ajudar. Promessa dos ricos, mas ajuda dos pobres, meu irmão. Você sabe o que é isso? É desesperador. Rapaz, que forte isso, pastor. Que forte isso. Ó, algumas vezes que eu tive lá na igreja, eu fiquei impressionado de como as pessoas durante o culto se entregam profundamente a tudo que acontece lá dentro. Então, elas cantam realmente com a alma, elas choram realmente e elas não têm vergonha disso, né? Porque eu vejo muitas vezes em alguns lugares que algumas pessoas têm um certo não se entre... Lá É, não. Pelo menos todas as vezes que eu estive lá, o pessoal da banda canta com a alma, ela chora, ela se entrega de uma maneira que não tem como você sair de lá mais leve. Você sai de lá mais leve, você sai de lá realmente.
refletindo em muitas coisas. Que verdade, que a bateria é recarregada, né? Para começar a semana bem. Domingo é domingo do Senhor, eu falo na igreja. Agora, tem um termo militar que ele falou ali, né? Ele falou de militarismo, eu lembrei. Tem um termo militar que diz assim, que o líder é o espelho da tropa. É um termo militar esse. Mas, biblicamente dizendo, a Bíblia diz em Hebreus, fala assim, observai os vossos pastores e imitai a fé dos tais. Se tem alguém que tem que ser observado, é eu. O povo tem que olhar minha mídia social e se eu tô aprontando, desce a ripa em mim, meu irmão. Pastor não é intocável, não. Pastor que acha que é intocável, ele tá errado. Ó, o que o pastor anda fazendo? Observai a fé dos vossos pastores. O pastor tem que ser observado mesmo pelos seus fiéis, que estão ali, não por causa dele, estão ali por causa do Deus que ele serve. E por que eu falo isso diante do louvor que você falou? Porque eu louvo assim, como se não houvesse amanhã, cara. Eu levanto a mão, não tô nem vendo. Sabe? Eu levanto a mão, eu bato palma, eu dou glória, eu pulo naquele altar e o povo vem junto adorando. Você já me viu, Normando, parece um doido. Que legal. Mas que Desculpa a minha bacana. liberdade Não, aqui, mas vai lá, imagina, fica à desculpa. vontade. Eu tô adorando a nossa conversa, pastor. Aí com esse novo, com essa nova igreja pronta, que a estrutura realmente é impactante, começou os projetos. Ou o projeto já tinha, por exemplo, não, aí veio a comunidade terapêutica Emanuel, Antes da igreja até. antes da igreja, Antes da igreja. que é com dependentes químicos e moradores de ruas que você falou no começo dessa entrevista, Exato. que é o que sempre te tocou, lá Uhum. atrás. Lá Você atrás. tinha isso. Já. E como que é esse projeto? Como está esse projeto hoje? Esse projeto começou com um senhor que entreguei um jejum uma manhã de oração e um amigo comprou um carro novo, um irmão, falou, pastor, vamos tomar um café e estrear meu carro? E uma chuva, rapaz, um frio que lins. Aí ainda foi numa padaria. Na hora que eu tava indo, eu vi um senhor, né? O Edson tá aqui, eu acho que o Edson lembra, sabe o nome dele? Lembra o nome dele? Eu não lembro. Tião. 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 Eu vi esse Tião na rua, um senhorzinho com uma bengala, com a perna tudo torta. Aí eu olhei e fiz assim, oh meu Deus, tem misericórdia dele. Deus falou assim, eu tenho, quem não tem é você. Eu falei pro Wilson, falei, vira o carro. Falei, você é homem de Deus? Ele falou, sou. Vamos catar aquele senhor ali, né? Catou, ele tava todo, tinha defecado na roupa, o cheiro de urina. Eu coloquei dentro do carro novinho do meu amigo. Caramba, hein? Levei ele, dei banho, cortei o cabelo dele, o cabeleireiro cortou o cabelo dele, e nós deu um banhozão nele, lavei as partes íntimas dele, cara, dei um banhozão nele. E eu chorando, dando banho nele. Aposentei ele, ajeitei a vida dele. Eu falei, esse é meu chamado, agora eu preciso de um lugar maior. Aí Deus deu aquele espaço. Porque assim, eu não sou. Não, e que eu sei, você ficou cuidando dele ainda, né? Não, né? Cuidamos dele até recentemente que ele já partiu, né? Então, mas ele ficou Cuidamos dele. 3, 4 anos. Não, 7 anos. 7 anos ele ficou lá. Cuidando. Nós, Então, nós mandou ele depois pro asilo, tudo, porque já ficou velhinho, né? Ele velhinho. Então, uma coisa que eu acho incrível. Na verdade, eu perdi o meu contato, né? Uma coisa que eu acho incrível, pastor, porque, por exemplo, no momento em que sai para simplesmente tomar um café, ali pode ter algo nesse caminho para te revelar alguma coisa. Exato. Tem que estar atento. Porque cristianismo não é estar bonito no altar. Cristianismo. Eu fico 2 horas no altar. Eu sou mais pastor fora do altar do que dentro. Então, meu papel é cuidar de quem está lá fora. Cuidar de todo mundo eu não consigo. Tem gente que reclama. Ah, pastor, meu irmão, não dá para cuidar de todo mundo. Mas quem vinha a mim, de maneira nenhuma eu lanço fora. Vamos cuidar. E eu tenho equipe pastoral. Nós somos 14 pastores que tem partes que são especializados na área dele. Não é pastor que fica lá dentro da igreja, não. Hoje eu tenho um pastor que é especialista em cura da alma. Hoje ele tem um escritório dele que ele cura de pessoas, e nós vamos ter psicóloga com ele que cura pessoas que têm crises emocionais gratuitamente. Hoje eu tenho um pastor que é um terapeuta de casal. Que hoje a crise emocional, a ansiedade é o grande mal Tem de hoje. gente com o casamento arrebentado por pouca coisa, eu tenho um terapeuta de casal. Hoje eu tenho uma professora em tempo integral na igreja, full time, que ela atende só criança. Ela trabalha com as crianças da comunidade. E ela é pastora, e ela trabalha, ela é formada, ela trabalha só com criança. Vai nas escolas, dá palestra, visita os filhos dos crentes. Outra mãe que não é crente aparece lá e tal, e vão para cima. Muito bem, mas e hoje o trabalho com esses dependentes químicos e moradores de rua continua forte, pastor? Continua forte. Então, como eu estava te dizendo, eu não sou contra dar comida para quem tem fome, mas se a gente pode tirar a pessoa da rua, é melhor do que dar
deixar lá na rua. Então, eu faço até um apelo. É você que ajuda, dá comida para quem está na rua. Leva eles lá para a nossa instituição, que é gratuita, e dá comida para ele na mesa. Tem mesa lá. Você pode continuar dando sua comida, mas ele vai tomar banho, vai cortar o cabelo, vai passar por uma Vai dar psicóloga. dignidade. Vamos dar dignidade juntos. Pode ser católico, espírita, xexenoíta, não importa. Seres humanos. É amar o próximo como a nós mesmos. Isso é para todos. Então, o espaço está aberto. Pega lá, manda lá para nós. Nós temos uma van que sai recolhendo eles na rua. Você entendeu? Com o apoio da prefeitura e tudo mais. E então, assim, a gente tira eles de circulação. Muitos não querem. A verdade é essa. Então, o trabalho é muito sólido, há mais de 5 anos já, com morador de rua e dependente químico. Ô, pastor, o que eu sei, você não desiste desses que também não querem, né? No outro dia você também passa para tentar pegar ele de novo para levar. Em 5 anos eu faço isso com a minha equipe. Se você 5 tiver que anos. ficar tentando 5 anos, você vai Mais ficar 10, até... 20, 30 anos. Deus não desiste de mim. Quem sou eu para desistir de alguém? Você entendeu? Não dá. Muito bem. Então, esse trabalho continua forte. E Forte. como é que ele funciona, pastor? Todo dia passa a Todo Kombi? dia, de domingo a domingo, Natal, Ano Novo, chuva, sol. Tem uma equipe, tem gente que tem funcionário, tem gente que trabalha lá. Tem gente que Aí trabalha. pega essas pessoas, leva para lá, Isso, se alimentam. isso, a prefeitura sempre nos fortalecendo fortemente e também nos monitorando, que é bom, né? Sempre vendo como é que tá nosso trabalho e tudo mais. Tá, muito bem. E Se depois, alimenta, corta cabelo, deita e dorme. Quem quiser agora se tratar, pode. Quem não quer, acaba voltando pra rua. Mas a gente tirou muita gente de circulação. O cara é novidade. O cara é novidade. O cara tá foragido aqui em Lins. Com nós ele não fica. Ou ele some da cidade ou a gente entrega, meu irmão. Não tem tempo ruim, não. Fez, paga. O que o homem planta, diz Gálatas, ele colhe. Então a gente já tirou muita gente de circulação. Tanto ajudando ou dando intimato. Você está aqui em Lins, você está foragido? Você acha que você vai aqui se refugiar na clínica para ficar se escondendo da justiça? Não, então segue seu caminho. Vai embora, meu irmão. Vai embora. entendi. A gente ajuda, ajudando para valer. Pastor, um trabalho muito bonito. Ainda falando um pouco desses moradores de rua, você deve ter e dependentes químicos, você deve ter presenciado muitas Nossa, transformações. cenas difíceis, cenas fortes, cenas impactantes. Você começa a ser mais ser humano. É. A gente começa. Tem pessoas que estão coisificadas. Elas gostam mais das coisas do que pessoa. Hoje tem lei para mico de leão dourado. Mais forte do que para ser humano. As pessoas são medidas pelo que ela tem, não pelo que ela é. Exatamente. Eu quero falar também da tua viagem recentemente para a África, né? É. Que você teve lá, que eu sei que Fiquei 15 dias tem um na África. testemunho muito forte, mas eu chego lá. Bom, também tem o mercado solidário. Exato. Isso é um xodó nosso. Como é que funciona o mercado solidário? Primeiro, como é que surgiu a ideia? Tem um texto, tem um filósofo que fala assim: só os tolos não aprendem com os bem-sucedidos. E eu gosto de pesquisar, e eu fui conhecer essa ideia. No sul do país tem essa ideia. Aqui algumas cidades vizinhas, com população acima de 150, 200 mil, tem essa ideia. E eu fui pesquisar e trouxe a ideia para Lins, de um mercado onde as pessoas fazem compra gratuitamente, sem pagar nada. Ela entra lá e faz compra. Imagina, é melhor do que sair com uma cesta básica nas costas. Você ainda dá mais dignidade para a pessoa. Cara, eu já chorei ali dentro. Eu lembro quando nós fez uma partilheira de Nutella e entrou um pai de cabeça baixa, porque o homem é difícil, cara, para um homem. E o filho pediu um negócio, o cara não tem para dar, você não sabe o que é a dor de um pai. O cara se sente um zero. E aí eu vi um pai que ele falou: vim buscar uma cesta. Eu falei: não tem cesta não. Vai ali fazer compra. Aí eu dei um voucher para ele, né? Um valor fictício lá. Ele entrou lá com o check-in, né? Ele falou para os meninos dele: espera aqui. Eu falei: não, leva os seus meninos. Tem aqui um vale para as crianças gastar. Aí ele entrou, rapaz, estava ele e a mulher e as crianças. Vou falar para você, eu vou chorar, bicho. As crianças viram uma Nutella, começou a puxar na beira da saia da mãe assim e apontando para a partilheira. Aí o pai assim estufou o peito. Pega lá. Nossa, que bonito isso. Cara. Que forte isso. Pega lá. Aquilo eu me senti gente. Eu tive um sentimento que mudou minha vida. É uma coisa assim que eu não troco por nenhuma viagem, para nenhum dinheiro nenhum. Isso.
que lá mexeu. Aí que veio, agora nós paramos um pouco, o mercado tá parado. A gente vai retomar ele porque o sul veio, a gente focou no sul, né? Em ajudar o sul do país. Ô, pastor, tá, mas falando um pouquinho, que eu sei que o trabalho que você fez lá para o Sul também, Uhum. impressionante, mas, por exemplo, se alguém quiser, como é que se ajuda, por exemplo, o mercado solidário? Por exemplo, eu quero ajudar o É mercado. fácil. Se você chegar lá na Rua Bauru 676, que nós É, temos lá uma cafeteria lá, e deixar uma cesta básica, acabou. vou diluir ela nas partilheiras. E aí, Entendi. só que eu Mas não se eu, dou por só exemplo, se eu comida. quiser comprar 10 caixinhas de creme de leite, eu posso levar Pode, lá? tem gente que faz isso. Ah, eu vou Ah, comprar leite, vou comprar biscoito. Teve um dia perto do Natal, no Novo, eu peço panetone, eu peço frango. Teve uma pessoa aqui de Lins que me mandou lá 200 frangos. Rapaz, você não sabe o que é você mandar um kit de frango, frango, panetone e 2 guaraná. Fora a compra dele, você ganha um kit da ceia de Natal, que é o franguinho. Franguinho assado, rapaz. que Pra legal. quem não tinha nada. Que legal isso. Ah, meu Deus Não, do isso céu. é, isso Para mim, é realmente. isso é ser pastor. Eu prego no altar, faço a minha obra, mas eu sou mais pastor fora do altar do que dentro. É que as pessoas às vezes só vê o que está diante dos olhos dela, ela não para ver o que está por trás de toda aquela estrutura. Pastor, a gente vê, e eu já te falei isso, que desde o começo, quando você pregou para 19 cadeiras, e o que você, 19 e o cadeiras. que você prega para essa multidão hoje, não te deslumbrou. Ah, não, Então, não, eu conheço, e a gente sabe que tem gente que se deslumbra, tem muito. que faz parte, como você disse, a gente é ser humano, e como não se deslumbrar? Pode É, até dar um recado para quem é pastor e está acompanhando a vamos gente. lá, vou dar sim, com certeza. Cara, quando você sabe da onde você saiu e quem você é, Isso você nunca esquece, pastor. não. Olha, eu falo pra você, eu me emociono com frango, cara. Me É. emociono com frango, com uma Nutella. Então, eu sei de onde eu saí. Eu passei fome na vida. Meu pai abandonou minha mãe, eu, meu irmão e minha irmã. Eu tinha 9 anos, meu pai sumiu. Eu reencontrei meu pai, graças a Deus. E ajudei ele. Você entendeu? É. Ajudei, tive o prazer de apresentar meu filho antes dele partir. E fiz o enterro do meu pai. Né? Então, assim, quando você sabe de onde você saiu e quem você é e para onde você vai, cara, fica 2 dias sem tomar banho, você vê se você não fede. Lá na África eu fiquei sem tomar banho, um par de dias, que eu não dava. Você vai feder igual todo mundo. Cara, caixão não tem gaveta. É. Não tem, Ô, pastor, nem só aliança você carrega, bicho. mas aí como que você é, não se deslumbrar com tudo isso? É isso, é você saber que quem está no comando é Deus. A igreja não é minha, a igreja de Pastor Kleber. Isso é só título. A igreja é de Deus. Então eu procuro sempre estar envolvido com morador de rua, com esse trabalho, sempre vou na clínica. Quando eu preciso, eu vou lá. Quando eu preciso ver a realidade do ser humano, eu vou lá. Quando eu preciso entender, eu vou no mercado. Você entendeu? Só que eu também tenho amigos que vivem coisas maiores do que eu falo pro cara, você tá vendo que eu tô me perdendo, meu irmão? Não deixa eu cair, não. Eu sento com pessoas que eu presto conta, que são amigos. A gente chama esse discipulado, olho no olho. Eu dou feedback, eu O bom gosto. amigo é o que faz isso, né, É, pastor? amigo de verdade fala o que você precisa, não o que você quer ouvir. É isso. Agora, você me falou do reencontro com seu pai. Não sei se você pode falar disso, Posso. de como Foi em aconteceu. Mato Grosso do Sul, cidade de Campo Grande. Em Você estava reenco- procurando por ele? Não, já Não? fazia muitos anos. Meu irmão foi morar em Campo Grande, trabalhar lá. É. E um dia estava com tempo de chuva e ele sempre seguia um caminho para ir para o trabalho dele. E ele mudou o caminho, que falaram, abriu uma rua nova, e ele mudou o caminho. E aí um homem pediu esmola, meu pai tá morando na rua. Ele pediu esmola. Quando ele olhou, ele falou: "É o pai, Nossa. é o pai". Aí nós caçamos, nós cansou de caçar ele, mas nós não achava. E ele reconheceu na hora. Ele reconheceu, mas meu pai já não conhecia, estava doente já. Não conheceu, aí nós pegou, ele precisou ser tratado. A gente tratou, cuidou, ele morou com meu irmão lá, eu fui pra lá, foi aquela movimentação, né? Fui pra lá chorando, de ônibus ainda. Fui pra lá e cuidamos do meu pai até o último dia de vida dele. Porque assim, independente do que ele fez, o que ele não fez, na verdade,
Ele é meu pai, cara, e assim, ele não foi meu pai, porque eu tenho meu padrasto que é meu, sempre cuidou de mim. Pai é quem cria, né? Sim. Mas eu sei que eu tinha que honrar a pessoa dele, não pelo que ele fez, mas por quem ele é. Ele é pai. E eu nunca fui filho dele, mas ele é Você pai. jamais daria as costas. Ah, não. Não, e eu falo para qualquer um. Inclusive, você falou, manda um recado pros pastor. Não esquece a sua essência. Pastor, não esquece a sua essência. Pastor, nunca esqueça a sua essência. Olha aqui. Cadê essa aqui, né? Nunca esqueça a sua essência, de onde você saiu, de onde Deus tirou. Não dá. E outra, princípio de honra. Meu pai, eu fui lá, ajudei. Amor, aquele amor, sim. É difícil, muitos anos. Foi com 9 anos que ele abandonou. Minha irmãzinha. Minha mãe acabou com a saúde trabalhando numa desossa, morreu cedo, porque a saúde dela ficou. Madrugada na desossa do antigo Bertim. Né, foi criado assim. Minha mãe saindo 5 horas, meu irmão levantando para levar nós para a escola. E nós comendo marmita. Pão com paçoquinha, lembra disso? Então, com passa- Ah, não esquece as origens. Pastor, e para quem está em casa, por exemplo, para quem também sente, a pessoa quando ela quer se tornar pastor, ela vai sentir esse chamado? Ela É, vai? esse é o principal. Eu não consagro, eu não consagro pessoas que Deus não chama. Primeiro, ela tem que ser vocacionada. Ela pode ter conhecimento, mas se ela não tem vocação, ela vai parar de ensino da igreja. Então, primeiro eu reconheço quem Deus chama. Aí eu trabalho com capacitação pastoral. Hoje eu dou aulas, hoje eu ensino, viajo para vários lugares do Brasil e fora do Brasil, África, Japão, e outros lugares eu vou dar aula hoje, com amigos em eventos onde tem pastores. Então eu ajudo hoje na formação. Então eu ajudo a formar pastores hoje dentro da minha realidade. Reconheço quem tem a vocação, quem tem o chamado, e ajudo ele no trilho ministerial. Muito bem. Pastor, quero falar da tua viagem agora para a África, que eu sei que foi algo muito impactante. Para mim foi, porque a África é uma realidade que Conta eu. pra gente então. Meu Deus. Primeiro, como é que foi isso aí? Como é que você falou, vou para a Um África? grupo missionário lá da Batista da Lagoinha, né, de Belo Horizonte, tive o prazer de pregar lá, e eles me convidaram para fazer uma viagem missionária para a África. Tá. Eu já tinha esse desejo, mas nada tão sério, porque eu sei como que é um pouco da África por estudar a sua realidade econômica, política, geográfica, então eu já conhecia um pouco dos estudos. Mas ter experiência, eles convidaram e falaram, eu vou. Aí a gente se preparou, montamos toda a nossa equipe, levamos muito remédio para a África, vamos fazer uma ajuda humanitária na África e partimos para a África, né? Você sai daqui, passa no Emirates Árabes, né? Ficamos lá um tempo e de lá partimos para a África, uma viagem longa. E quando você chega na África, que você olha a realidade do africano, tá? Eu fui na África do Norte, que ainda é a miséria, lá é miséria, não é pobreza. Pobreza nós encontramos em várias partes do Brasil. Lá não é pobreza, lá é miséria. Lá é não ter o que Não, comer. eu tinha gente que eu ia atender que morava dentro do cemitério. Morava gente dentro do cemitério. Você desce lá para os vilarejos, lá para os lugares para atender, e era. Se olhar para aquela realidade, você chora, você tem que se controlar as emoções, né? Então, assim, ver aquelas crianças com a barriguinha tudo inchada, porque no ápice do desespero e da fome, come terra. Come terra. Come terra. Terra choveu, vai chocolate, já era. E aí, então, você vê essa realidade do africano e você vê a realidade governamental da África, você fala, meu Deus, que isso? Então, você chega na África, primeiro que é incrível. O que me chamou a atenção no africano é, mediante de tanta necessidade em todas as áreas da vida, o cara sorri. Isso não entrou na minha cabeça. Levantando de manhã, dando um bom dia, né? Porque eles falam português de Portugal. E tem uns dialetos também, né? Então, mas falando o português de Portugal, bom dia! Cara, esse cara não comeu nada ontem. Nem hoje de ontem. Hoje, Malemar, ele vai comer um arroz comigo aqui, que eu vou fazer um arroz para ele, que é a nossa equipe. Cara, e bom dia! Meu Deus! Caramba. E aí você fala, só porque nós está aqui, você vai vendo que nada, é deles. Quantos dias ficou lá? Eu fiquei 15 dias na África. E levou a palavra. Levei a palavra todos os dias, 2 vezes por dia. Tanto para pastores, para líderes e para o povo.
Primeira noite que eu preguei na África, lá com um pastor lá, uma igreja gigante, que tem igrejas muito grandes na África. Primeira noite eu preguei para 7.000 pessoas, numa sexta-feira, tá na internet isso. 7.000 africanos me ouvindo e eles traduzindo a minha mensagem. Aquela multidão assim, ó, de africano ouvindo e jubilando e se alegrando, né? E foi algo extraordinário. Pastor, e a realidade deles é terrível. É. Tem partes da África que, graças a Deus, está mudando, entendeu? Tem partes da África, mas tem áreas assim, as mais afastadas, que a gente chama dos vilarejos, que é terrível. Que é o que a gente vê, né? As crianças sofrendo muito. Lá, assim, eu não podia escovar o dente com a água da torneira, porque eu ficava doente. Então tinha que comprar água todo dia, né? Papel higiênico, esquece, meu irmão. Você tem que se ir virando aqui, você tem que levar, tem que carregar. Então você tem o seu kit de sobrevivência básico. Porque assim, eu não fui para passear na África. Teve os dias de passeio, sim. Mas eu fui para fazer missões. Então eu vou para regiões com mais dificuldades, né? E só que também quando deu 10 dias eu precisava de um oxigênio. Você tem que respirar novos ares. Eu falei, vão passear, pega os missionários que tá com a cabeça a milhão. O nível de feitiçaria africana, a feitiçaria é coisa que eu nunca vi. Que tem coisa aqui que não dá para mim falar aqui para você. Não posso. Uhum. Não posso falar aqui. O YouTube derrubaria a nossa live. Entendi. Do que eu vi acontecendo. Pra você ter ideia de sangue derramado. Que eu sei que acontece lá. Então, assim, acontece. Acontece rituais. Então, uma coisa simples que eu vejo que eu fiz. Muitas mulheres que são casadas com espíritos. E não é com o homem que incorpora, não. O espírito visita ela. Meu Deus. E possui sexualmente o corpo dela. Ô, pastor, quando você volta, você tem que passar Ah, eu fiquei uns dias. pra, Passei. pra cabeça. Eu dei problema em casa. Porque os lugares que eu visitei e tudo. Porque é muito impactante tudo isso. Quando você volta, é outra É, realidade totalmente eu que você dei nunca viveu. problema, eu dei problema em casa, dei trabalho em casa. Porque assim, eu via meu filho deixando comida no prato e ficava louco. Porque você tinha testemunhado tudo. Exato. E eu ficava bravo demais, exageradamente. Aí sua esposa falou: vem cá. Porque você não tá bem, cara. Seu filho deixou um pouco de comida. Você não tá bem, você tá bravo com ele. Você tá chamando a atenção dele demais, porque ele deixou comida. Você tá falando que dá pra aproveitar a casca. Caramba, cara. Que transformação, hein, pastor? Aí você vai ponderando com o tempo, né? Você vai ponderando. Mas para mim foi muito bom, uma viagem maravilhosa. Fui convidado recentemente pelo pastor Carlito Paes, agora há 10 dias atrás, para estar em Moçambique. Infelizmente, meu amigo me chamou, eu não pude ir, era para ficar 7 dias em Moçambique, já era para formar, tá com lideranças lá, mas eu não pude ir, devido à agenda aqui em Lins, porque eu não viajo muito, porque eu também não posso deixar a igreja, eu sou pastor, né? Então eu vou ponderando as minhas viagens. Pastor, eu vou entrar no assunto de política. Fica à Não vou vontade. deixar de fazer o meu papel de jornalista aqui. É claro que eu tenho certeza que Fica à o vontade. pastor sabe, e a pergunta é Tem até textos bíblicos aqui. se algum dia a gente vai ver o pastor Kleb na política ou se arriscando para algum cargo político. Rapaz, olha, com todo respeito. Convites eu sei que já tem Ah, demais. de monte. E convite alto, viu? Não tô falando convite Lins, não. Tô falando assim de gentes assim. Recentemente eu tive em Brasília com o presidente do Republicano, Marcos Pereira, que é uma voz forte no Brasil. O Republicano hoje é muito forte, ele é vice-presidente lá, Uhum. se eu não me engano, da Câmara dos Deputados. E a gente conversou, teve uma conversa muito forte, inclusive falamos sobre Lins, o governo atual. Então, assim, tive o prazer de receber o Tarcísio aqui na nossa igreja também, quando candidato. Tive o prazer com outras megas autoridades na casa do presidente, antigo ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Tive com ele 4 vezes já. Então, nesse meio que você vai transitando, você acaba recebendo convite, acaba recebendo propostas. E que eu sempre deixei claro, eu não preciso, eu já sou eleito, então eu não preciso me candidatar. A minha eleição é divina. Eu já sou eleito por Deus. Então eu não preciso me candidatar a nada. Agora, deixar de ser uma influência, deixar de me posicionar, jamais.
Jamais. eu Eu vou falar e eu falo. Eu me posiciono. Porque eu não cometo o que muitos amigos pastores cometem, são crimes eleitorais. Isso eu não cometo. Porque o cara comete crime eleitoral, porque chega numa época desse, ele quer. O altar não é palanque, não, meu irmão. O altar é de pregar o evangelho. Agora, eu ensino. Porque o povo de Deus não é um povo alienado, não, Beno. Ele não concordo, é. Eles têm que. concordo plenamente. A igreja não apoia a política, mas cidadãos lá de dentro que pagam seus impostos são cidadão. Eu sou um cidadão, não E eles sou? são cientes de tudo. Tem que ter Sim. ciência. Eu estudo, meu filho estuda, eu pago tudo que Os impostos, os tudo. impostos, então eu sou cidadão, então eu oriento. É o que eu faço. Eu oriento. Pastor, a Nova TV até postou uma matéria quando você esteve ao lado do ex-presidente Bolsonaro, que não foi só uma vez. Não. Como que se deu esse encontro? Amigos em comuns. Hum. Amigos. Graças a Deus, hoje ele me chama de amigo e eu posso chamar ele de amigo, que é o pastor Silas Malafaia, que é uma voz da nação, Você né? já teve várias vezes aqui, né? Já, eu também já tive É teu amigo dezenas. pessoal, né? É. Inclusive, agora esse ano, provavelmente vou estar no aniversário pessoal dele. Polêmico, Demais. polêmico. Deus deu isso pra ele, não deu pra mim, mas deu pra ele. É dele, né? É É, dele. antes da gente falar desse encontro aí com o Bolsonaro, o Tarcísio teve lá na tua igreja, Teve. e também virou praticamente teu amigo pessoal, enfim. E como que se deu esse encontro? Então, Ele não era governador ainda. Não, não era. Assim, assim, O que ele você é achou dele? Tarcísio é um estadista. É um cara assim fenomenal, fora da caixa. Porque ele sabe negociar, ele sabe conversar, ele sabe. Porque assim, tem gente que generaliza tudo. Então, assim, ele sabe extrair o bom do ruim. Eu só não vou falar com detalhes isso, mas ele sabe tirar o bom do ruim. Ele sabe reconhecer que, independente que alguém pensa diferente dele, ele sabe reconhecer quando é uma boa ideia. Você entendeu? Então, pessoas assim, a gente gosta de estar perto. E eu tinha um amigo, tenho, né, uma pessoa que eu conversava bastante na época, hoje eu converso menos por causa de agenda e tudo mais, e que falou, ó, tem um contato. Eu falei, convida ele para vir aqui em Lins. Eu vou fazer um curso, um culto de cidadania. Eu faço culto de cidadania há anos, eu preguei mais de 50 igrejas, formei mais de vários pastores sobre cidadania. Então, assim, falei, eu vou fazer um culto especial aqui em Lins. Eu dei uma parada agora, mas vou voltar. Esse ano aqui não dá mais, o ano que vem. Cidadania, eu vou falar de princípios do céu para governar na terra. Convido o Tarcísio, vou mandar lá. Aí falaram, ele já tinha ouvido falar de mim nesses meios que a gente cumprimentei ele lá em Brasília, cumprimentei ele no Rio de Janeiro, lá em Belo Horizonte também já vi ele, cumprimentei e falaram, acho que eu sei quem que é. Ele cruzou as informações, o pessoal dele levantou, viu o trabalho que a gente faz. E eu tava em casa, o pessoal falou, Tarcísio, ele e o Marcos Pereira acabou de descer em Lins aí de avião, veio pro culto. Falei, caramba, veio pro culto, não deu nem pra avisar ninguém. Veio pro culto, varado de fome, queria um pão com ovo e carne moída. E sentou lá contigo Sentou, pra comer comeu, um pão com ovo. depois eu te mostro as fotos e tudo mais. Comeu um pão com ovo. Comeu lá, conversou. Porque assim, esse pessoal, às vezes, eles querem, às vezes, são momentos até de descanso. Também tive com ele em Bauru, né? Teve um evento lá, também fui convidado. Só que assim, cara, eu não me candidato a nada, porque eu já sou eleito a viver o pastoreio. É meu chamado. Eu vivo o meu chamado, a essência minha é sacerdotal. Agora, deixar de influenciar. Eu reconheço quem Deus chama. Eu sei, eu apoio quem Deus chama. E também sabe e olha quem está fazendo um trabalho. Acabou, né? A gente tem inteligência para saber medir quem é e quem não é. Agora sim, na igreja tem muitos que se candidatam. Eu abençoo a todos, mas eu não consigo apoiar todos. Então eu atiro naqueles que caminham comigo. Eu falo, ó, abençoa todo mundo aí que é candidato, tá abençoado. Mas eu apoio o ciclano. Amém? Eu não falo isso agora. Falo isso há 1 ano, 2 anos, 3 anos. Então, o pessoal é de boa comigo. E sabe que eu vou para cima. É sincero sempre. Tem que ser. Não tem. Pastor, e o encontro lá com o Bolsonaro, por exemplo, que era na época o presidente da República, presidente do Brasil, e você estava lá. Tava lá. Como ele é do interior paulista, é mais fácil para se transitar, né? Uhum. E falar do que a gente, de Quilins, e poder mostrar a minha bandeira da minha cidade, porque eu não vou falar de mim. Eu só chacoalho uma bandeira. Lins, Noroeste do Brasil.
Eu fico mostrando a bandeira da minha cidade. Lins está aqui, ó. Eu não fico, ô Kleber, eu sou pastor, não. Tô lá pra falar de mim, não. Fala, Lins, Lins. Você vê minha cara preta de novo, é Lins. É Lins, né? É Lins. Tem gente que nem conheceu de Lins. Ô, Lins, ô Lins lá. Ô Lins, você vai falar assim. Pastor, tá gostando hoje do prefeito, do trabalho que tem sendo feito hoje na cidade? Ó, vou te falar Falando uma... de política, Ah, vamos pra que a cima. gente tem visto aí, tem... Ó, vou falar do que eu ando na rua. Se você for um censo político hoje para fazer, eles vão entrevistar de 1.000 a 1.500 pessoas. Estou falando o censo top. Tá. É o tanto que eles vão entrevistar. Tá. Então, o fluxo meu semanal é de 4.000 pessoas. Que rotativamente lá, terça, quarta de manhã, quinta de manhã, à noite, sexta, sábado à noite, domingo de manhã, domingo à noite. Então, rotativo. Eu faço meus censos. Então, eu vejo assim, a esperança do linense voltou. Voltou. O povo começou a acreditar em Lins, cara. Voltou. Tem coisa mais bonita que isso? Ó, eu faço caminhada aqui, ó. Não vejo a hora que termina de fazer aquele asfalto ali, logo faz logo o asfalto lá. Que é ali na beira do rio, do campestre. Aí eu passo cedinho ali, às vezes, ou caminho em outro lugar, em algum lugar que eu vou fazer caminhada. Eu gosto de andar em lugares diferentes, né? Mas eu passei ali algumas vezes e eu olhava ali aqueles senhores de idade que moram ali há anos, saindo pra fora, tipo fiscal, sabe? Olhando a rua. Ficando bom, hein? Ficando bom. Cumprimentando o pessoal trabalhando. Cara, com um sorriso. Gente que nem acreditava que ia ter mais asfalto ali, meu irmão. E o asfalto chegou E o lá. asfalto chegou ali. Então, esse sorriso fala por si, sabe? De ver coisas que a gente está vendo em Lins, o transporte público hoje é uma realidade que hoje tem funcionado dentro do nosso município. A área social hoje, eu não estou falando nem da pessoa, estou falando do trabalho. A área social hoje em Lins, ela funciona. Eu não estou falando que nos outros não funcionavam, é que hoje a gente vê funcionando. Tem a casa, porque eu acompanhei, e daqui a pouco eu vou entrar para a gente já indo para o final da entrevista sobre milagres. Tem a casa de Jaú que foi feita na atual administração, que era uma solicitação de longa data, onde a pessoa hoje está enfrentando uma doença terrível e tem uma casa em Jaú para se alimentar, para ficar lá, porque era num bate e volta terrível, pastor. Então, eu vi as pessoas agradecendo e tendo um apoio, já vivendo uma doença terrível. Então, Você está entendendo? Então, rapaz, a gente olha para nossa cidade e quer ver ela dar certo. Quer ver ela dar certo. Às vezes, quando eu estou em algum lugar que eu encontro, sou de Lins, você é de Lins lá, né? Então é tão bacana ver gente, nossa, dando certo. Eu encontrei um rapaz no Rio de Janeiro, fiquei impressionado. é, Ele falou, você é da onde? Que eu tava lá, fui pregar, dar uma palavra no aniversário do pastor Silas, e na hora que eu saí desci do altar, ele falou assim, você é de Lins? Ele falou, rapaz, eu sou lá da região sua. Eu falei, o que você faz? Né? Eu falei, ó, quando eu morava lá, eu morei em Guaiçara há muitos anos, e eu tinha uma empresa de caminhão, né? E eu falei, você tá com a empresa? Ele falou, tô, de transporte, mas agora não é mais terrestre. Eu falei, como assim? Hoje eu tenho uma frota de aviões, né, que que legal. trabalha para as Forças Armadas Americanas. Eu falei, meu Deus, o cara saiu da minha região. Eu tô assumindo agora o lugar do meu pai. E a gente falando de Lins, ele contando história, a gente se encontra, contando história, e fala, puxa, que bacana, sabe? Então, a gente quer ver dar certo. Que legal. Você entendeu? Eu vejo uma foto dessa tão bonita da cidade que você tem, cara, por trás de cada parede, de cada teto ali é uma história. Então eu torço para dar certo. Você entendeu? Eu torço e coopero, né? Que bom. Pastor, falando um pouco de milagre, que eu, como jornalista, com a Nova TV, eu testemunho muito isso, já testemunhei muitos milagres. Eu costumo dizer para quem me acompanha nas Meu Deus, você é transmissões, forte, hein? nas transmissões ao vivo, que o milagre existe, está acontecendo todos os dias, é que algumas pessoas não conseguem ver aquilo como milagre ou não conseguem ver o milagre. Eu já fui transmitir acidentes que aconteceram, que é o meu trabalho como jornalista, e eu sempre falo isso, pastor. Eu vou nos acidentes e eu saio de casa pedindo a Deus que ninguém tenha morrido.
E o meu maior objetivo de fazer a matéria do acidente é alertar e colocar mais um alerta na cabeça de todo mundo que vai pegar o carro para sair, para que ele vá devagar. Com tudo que eu já vi, a pessoa nunca mais vai querer correr na vida. Ela vai sair 1 hora antes da casa dela e ela vai curtir o trajeto até Uau, chegar lá. isso é fantástico. Então, e por mais que você corra, você vai chegar 5 minutos antes. Então, tira o pé, acorda um pouquinho mais Forte cedo, isso. coloca uma musiquinha no carro e vai curtindo a paisagem e as belezas que Deus está dando pra gente. Um nascer do sol, um pôr do sol, vai devagar. E eu já fui em acidente, pastor, que eu cheguei lá e eu vi o carro dividido ao meio. E eu falei, infelizmente a pessoa aqui não sobreviveu. E a pessoa saiu do carro com um cortezinho no ombro Uau, que nem sangrou. Se aquilo não é um milagre, meu irmão, eu não sei o que é, que para mim é. E eu faço muita questão de falar isso. Eu testemunhei mais um milagre aqui. Se eu ver já muitos milagres, eu tenho certeza que você é o cara mais habilitado para falar de milagre aqui. Que já deve ter visto muitos, já pastor. alguns eu fiz já. Então conta para quem está em casa que isso existe todo dia, né? Existe a fé é algo extraordinário. Ela faz o impossível se tornar possível. Isso é milagre. É o impossível se tornar possível. É impossível um cara escapar de uma batida frontal, de uma caminhão, e o cara sai com um cortinho no braço. O impossível se tornou possível. Milagre. A fé. Quem mais crê, mais vê milagre. Então, você não crê em milagre, você só vai espantar os milagres. Então, eu já vi milagres assim, de chegar no hospital e o médico falou assim, ó, despede, chama a família, pessoa ali moribunda. Eu fiz até, a gente chama de extremunção, né? Encomendar a pessoa para ir embora. E, de repente, a pessoa abriu o olho e falou assim, ó, pastor, ó, veio um anjo aqui, que falou para mim que eu não vou embora, não. Você não tá delirando, não, né? O remédio. O doutor acha que é o remédio. Não, pastor. É um anjo, veio falar comigo. E eu pergunto, como é que foi? Assim, assim, assim. Então, peraí. Deus faz um milagre na vida desse homem. Ele viu o seu anjo. É difícil para quem vive dentro da medicina, às vezes, diante de tantas coisas, acreditar. Se torna até cético. Mas eu já vi, o cara falou, viu um milagre. Com 1 semana, 2, o cara estava de alta. Recentemente agora, um irmão da nossa igreja, o Gils, ele tem um caroço aqui, ele é corcunda. Ele subiu em cima de uma casa e caiu de vários metros de altura. Ficou paraplégico. Foi transferido agora, inclusive a médica pediu para mim saber como ele tá em Bauru. Eu gravou um vídeo essa semana para mim. Ô pastor, eu tô mexendo tudo. O médico falou que, mas voltou. Meu Deus do céu. Tô falando agora. Voltou. Você teve alguma visão? Não, eu só orei assim, senti uma alegria, vontade de chorar. E tava crendo assim, pastor. Se eu vou contar esse milagre, hein? Falei, meu Deus, tava paraplégico esse cara. Então, assim, isso é milagre. Agora, existem milagres extraordinários, existem milagres diários. Que é acordar, e muita gente não acorda, isso já é um milagre. É um milagre da vida. De poder estar aqui, cara, tomando essa água, tem gente com uma sonda. Você entendeu? Isso é um milagre diário. Você entendeu? Por muito menos teve gente que hoje não acordou. Muito menos teve gente que só dormiu. Tem muito filho que não vai crescer com pai, vai crescer sem pai. Então, a gente tem um milagre da vida vivida, que é um milagre diário. Agora, tem milagres que eles são impactantes. Só que todo santo dia, quando eu deito a minha cabeça no travesseiro, eu faço a minha oração. Obrigado. Porque tantos milagres vistos e nem vistos, alguns eu presenciei, outros não. De acidente que o Senhor me livrou. Eu estava indo para Belo Horizonte, tem a Estrada da Morte naquela região, sul de Minas. Que lá e teve um acidente mortal na minha frente, lá num caminhão que desceu. Desceu ladeira com porcos. Eu vi aquele acidente, eu fiquei desesperado.
aqueles gritos. E o pessoal é mortal, e eu falando, gente, acidente mortal, né? Não tem como um barranco desse escapar, né? E o pessoal assim, e um rapaz assim me abraçou, falei, vamos orar. Me abraçou, ele falou, ô irmão, obrigado, você abraçou, eu orou aqui. Eu era o motorista, falei, ah, você não morreu? Caramba. Falou, não, eu senti de tirar os cintos antes e deixar a porta destravada, aí eu pulei. No meio do caminho ele pulou, subiu o barranco, o caminhão foi. Milagre. Milagre. Tem que Né? crer. Eu falo para minha esposa, minha querida esposa, né, que a gente sempre vai crer. Meu E filho ela é é um milagre, pastora né? também, né, É Ana Paula? pastora Ana Paula. Anda com a gente. Olha, no mundo que nós vivemos, falando um pouco de atualidade, no mundo tão cheio de coisas, você olha para Venezuela, você vê o que está acontecendo lá, você entendeu? Umas incertezas. Aí você olha para Paris, você vê o que foi feito Isso eu queria falar recentemente. também. Então você vai olhando tantas coisas acontecendo no mundo, sabe? E eu acho que a população, o mundo, tem que segurar um pouquinho na mão de Deus. Pastor, quando o pastor começou a, a pregar a palavra, isso foi em 2002. De lá para cá, qual que é a tua visão do ser humano hoje, das pessoas hoje? Você acha que a gente está melhorando ou piorando? Piorando. Piorando. Me perdoe falar, mas é uma realidade. O advento das mídias sociais, ela deu voz para quem sempre tinha que estar calado, né? Eu não sou a favor de censurar nada, nem de regularizar. Eu acho assim, quer criticar, critica. Criticar pastor, padre, todo mundo critica. Você entendeu? E já existe lei. Então não tem que cercear nada, o povo é livre. A pessoa tem que ser livre. Cada um paga pelo que fala. Agora, botar cabresto na população, cerceando de fake news, isso eu sou contra. Eu e uma boa parte da população. Acho que dá voz para quem quer. Agora, se você fala o que quer, você vai ouvir o que não quer. E já existe leis, já existe. Calúnia, difamação sempre foi crime no Brasil. Sim. Agora, a internet, ela acelerou processos. Hoje, você vê que crianças hoje ela tem uma sexualidade mais aflorada. E com isso, vem mais problema. A morte hoje está num clique de distância, a morte. Com isso, as pessoas estão ficando mais frias. As pessoas estão ficando mais frias. Eu vejo gente falando assim, esse cara tem que morrer, pastor. Fala pra mim assim, ó. Ajuda esse cara não. Você tem que Pastor, morrer. e violência no trânsito, Meu e número de Deus, estupro cresceu. aumentando. É, é no trânsito que um fechou o outro, o cara já quer descer para brigar. É, você falou para mim que vê que piorou muito. Você vê uma luz no fim do túnel de que Pode melhorar? é, Vejo. é Rapaz, minha esperança. Eu sou um cara otimista. Eu sou um cara otimista. realista, mas É otimista. claro, quem não é realista, ele vive num conto de fada. É igual aquela fé abstrata, né? O cara tá lá, eu creio, mas tá tudo dando errado na vida dele. Ele tá, eu creio, eu creio. Quer dizer, ele tem uma fé abstrata. A fé concreta, eu creio trabalhando para dar certo. Eu creio em movimento. Eu creio construindo mecanismo para viver aquilo a qual eu creio. Entendeu? Eu creio que Deus vai fazer, então eu corro atrás. E essa é a minha fé. Ficar sentado. Esperando não, porque ó, a palavra esperar, se for estudar dentro do original, ela quer dizer preparar. Então esperar não é cruzar braço. Vai Porque se preparando e vai fazendo que vai chegar. vai chegar. Eu vou ganhar um carro? Tira a carta, meu irmão. Pastor, e o que teve na abertura dos Jogos Olímpicos? Foi um deboche. Literalmente um deboche. Foi um deboche não só com a fé cristã, com a fé católica, com a fé espírita. Foi um deboche. Um deboche com quem acredita em Deus. É um deboche. Ó, para você ter ideia. E um ataque à nação de Israel. Porque eles colocaram um bezerro de ouro na porta. Aquilo lá está em Êxodo 33. Aquilo lá é a vergonha de Israel. Eles usaram a vergonha da nação para atacar, para fazer uma festa. Então quem fez aquilo lá entende o que está fazendo. Não sei se você viu que tinha uma imagem de um homem vestido de azul na mesa da Santa Ceia. Pô, a Santa Ceia, o símbolo que é a peça de Israel, chama peça na linguagem hebraica. Aquele homem Pra que vestido, fazer isso? aquele homem vestido de azul tem uma simbologia que muita gente não explica, que lá chama o rei Baco. O rei Baco
é o rei da pornografia, do sexo entre crianças, cachorros. Meu Deus. É por isso que ele é pintado de azul. Ele é chamado de rei, ele é chamado do deus Baco, o rei da promiscuidade. Então, quem E fizeram e pintou levaram isso pro e mundo. colocaram ele em cima da mesa, eles colocaram sabendo o que estava fazendo. Colocaram Baco lá, que simboliza a promiscuidade sexual. Eu não estou falando do quadro Leonardo da Vinci, eu não estou falando. Estou falando do que representa a Santa Ceia para o cristão. Cristão católico, cristão evangélico. Você vê várias nações, não estou falando de mim, estou falando de dezenas de nações repudiadas. Agora, por que ninguém colocou lá a foto de Maomé? Brinca com a fé islâmica, meu irmão. Por que eles não brincaram lá com o islamismo? Porque o islamismo é radical e não tem cristianismo radical. Não existe. Se você olhar para as civilizações que mais prosperaram, Estados Unidos da América, ela é de origem cristã batista. Aonde tem mais cristianismo, tem mais liberdade de expressão. Ó, se você olhar as principais faculdades americanas, Yale, Harvard, Oxford, elas são cristãs. Quem fundou foi pastor. E aí? Vamos falar de Harvard. Harvard foi o pastor fundador. As principais faculdades americanas. Então, assim, aonde o número do cristianismo é alto, a liberdade de expressão. E detalhe, pedem tanto respeito e desrespeita. Poxa, o seu direito acaba na hora que você invade o meu direito. Exatamente. Como que você pede respeito e você me desrespeita? Pô, vamos respeitar um ao outro. O ser humano, independente das suas decisões, das suas opções, o ser humano precisa se respeitar. E isso gera o quê? Mais afronta, mais inimizade. O que fizeram não foi assim só um deboche. Foi um ataque frontal a várias nações. Ó, atacaram o Vaticano. O Vaticano, pô. Eles têm um quadro lá da Santa Ceia no Vaticano. Atacaram o Vaticano. Atacaram Roma, atacaram Israel, atacaram os Estados Unidos. É um ataque às nações que priorizam a fé. Então é respeitar, não precisa. E era uma festa tão bonita, né? Tão bacana, precisava disso? Aos seus olhos, eu lhe pergunto, precisava? De forma alguma. Precisava. Faz uma coisa bacana. Quer fazer, mas vamos respeitar a diversidade. Sagradas, né, vamos respeitar a diversidade. Então faz uma festa para respeitar, sem desrespeitar os outros. Concordo. Poxa, bacana para todo mundo. Concordo. Só que isso não é... Aquilo foi levado aos 4 cantos do planeta, né, pastor? Aquilo é de alguns. Aquilo ali é militância, é diferente. Aquilo ali é com dinheiro de governo. Aquilo ali foi feito um ritual. Te falei de coisa aqui que talvez você nem sabia. Fora do cavalo, que ali tem um símbolo apocalíptico também. Então, assim... até falou aqui que o cavalo passou no meio do rio lá. Isso, aquilo ali tem um símbolo. Tudo é simbólico e é um ataque muito forte. Não é só uma festa. Isso eu falei, eles colocaram um Deus da promiscuidade na mesa da Santa Ceia. Que simboliza, né? Simboliza o sexo entre tudo. Pode estudar, pode procurar na internet. Eu tô falando, tá lá. Não tô falando nada que não existe. Ou seja, foi realmente pensado para colocar lá. Foi muito estudado. Aquilo foi pensado para se colocar lá. E quem fez entende o que tá fazendo. Então, assim, você não vai me ver. Eu tô colocando aqui a minha opinião, que também não é minha, é de quem tem religião. No mínimo, quem gosta de respeitar o próximo não é a favor, no mínimo. Não tô falando nem de religião, é de respeitar. Eu tenho que respeitar o que você crê. Então só respeito o que eu creio. Acabou. E é isso. Entendeu? E é isso. E com certeza o que foi feito lá foi pensado. Foi. Porque toda a simbologia que você acabou de falar aqui e que foi levado aos 4 cantos. Pai, ali foi uma paulada mesmo. Foi realmente uma surpresa. Também quando eu vi, eu falei, mas pera um pouquinho. Uma festa bonita. Eu não sou contra pedir respeito de minorias, eu não sou contra. Mas você vai pedir respeito desrespeitando? Onde dá certo isso? Só dá confronto. E tá dando confronto. Eles já se desculparam, tudo, mas... Vai dar confronto. Eles já fizeram... Isso mexe com a economia. Isso não é bobeira. E vamos falar, não, isso mexe. Economicamente, isso mexe. Vou fazer uma pergunta simples para você. Você chega num restaurante. Aí tem 10 mesas, 5 mesas ali com pessoas bebendo. Bebendo, comendo sua porção, bebendo bebida alcoólica, comendo sua porção. E mais 5 mesas com família. Comendo. Quem vai gastar mais? O cara que tá bebendo a bebida dele ou o cara que tá comendo a comida com a família? Quem você acha que gasta mais?
Ah, o pessoal com a família. É comida, é filho, Tá com toda a família Então, assim, ali, quando tá? eles mexem nisso, a economia, ela treme. Isso pode estudar. Toda economia forte tem famílias fortes. Pode olhar. Existem civilizações, os incas, os maias, os astecas. Astecas. Olha essas civilizações que, para a época, eram civilizações, intelectualmente dizendo, fora da caixa. Mas cadê elas hoje? Cadê as Só famílias? tem ruína. Mexeu onde não era para mexer. Mexeram com criança, mexeram com família. Mexeram onde não era para mexer. Essas nações não existem mais. Só tem ruína. Que fala da inteligência dele, mas não tem mais existência deles. E a família sempre será a base de tudo, né, pastor? Família é família, para qualquer ser humano. Até para cachorro. O cachorro zela do fiote, pô. É, é. Pastor, para quem está em casa, dá uma mensagem pro fortalecimento da fé. Às vezes Amém. a pessoa, ela está num momento difícil, ou ela acha que Deus o abandonou, porque É, as coisas estão dando tudo errado, tá enfim. difícil. Uma mensagem para o fortalecimento da fé, para renovar essa Amém. fé. Olha, eu quero falar algo direto pro teu coração. Independente se você pensa diferente de mim, eu vou te respeitar. E se você quiser me respeitar, será muito bom ter o seu respeito, né? Não peço nem sua admiração, mas seu respeito, porque eu vou te respeitar, porque nós somos seres humanos. E uma das coisas que Jesus morreu não foi por prédio, ele morreu por pessoas. Então você é importante. Por mais que as coisas de repente estejam difíceis, por mais que as lutas venham, por mais que as batalhas surjam, continue crendo, continue acreditando, continue amando as pessoas que te amam, continue sendo mais amigo de quem são seus amigos de verdade, continue trazendo para perto de você quem verdadeiramente te ama, não pelo que você oferece, mas pela pessoa que você é. E que Deus te abençoe. Pode ter certeza que ainda que eu não te conheça, mas isso eu faço há 22 anos. 22 anos, antes de ser pastor, eu já era cristão. E eu oro para que Deus abençoe todas as pessoas que moram na cidade que eu moro ou que cruzam pela minha vida, mesmo não conhecendo ela. Então, eu quero que Deus te abençoe, você, sua casa, sua família. E um dia que você quiser nos conhecer como um querido amigo, a porta está aberta. Obrigado. Grande pastor Klebe. Pastor, bom, quero te agradecer por ter vindo aqui. Eu sei que você está com os dias corridos e eu fiquei muito feliz. Te admiro. Eu acho muito bacana. Eu faço um pouquinho, mas eu acredito que eu seja uma semente Isso é de lindo. estar fazendo um pouco para quem tanto precisa. Uma semente Mas eu está não por trás chego, de uma não floresta. chego nem aos pés de tudo que você já fez e tudo que você faz pelo próximo. Mas eu tô ensaiando para chegar lá. Eu gostei muito que você escreveu aqui, ó. Para o Beno, a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus caminhos. É um salmo, né? É o Salmo 119, versículo 105. A caneta deu uma falhadinha no final, mas é, Não, mas é tá um lindo salmo aqui, ó. que Dá rege, para mostrar aqui? é um salmo que rege meus passos. Salmo 119, verso 105. Lâmpada para os teus pés e luz para o teu caminho. Ah, adorei. Pastor, muito obrigado. Amém. As portas da Nova TV estão sempre abertas para você. Gosto muito de conversar, de poder levar cada vez mais sobre Deus. Que eu sempre falo isso, que não tem uma folha que caia nesse planeta que não seja da vontade dele. Uau, verdadeiramente. E eu sempre falo nas minhas transmissões ao vivo que a gente tem que fazer pelos nossos vizinhos, pela nossa rua, pelo nosso bairro, pela nossa cidade, para a gente fazer um país melhor. E tem muitas vezes que a gente sai na rua e um bom dia, uma gentileza com o próximo, transforma a vida das pessoas. Então Verdadeiramente. eu acho que se cada um fizer a sua parte, com certeza a gente vai ter um país melhor. A gente está passando por momentos difíceis, a gente acabou de falar aqui de Paris, não é só no Brasil, mas É. em cada canto. Eu também sou um cara otimista, acredito muito, e eu sempre vou acreditar que o bem vai vencer o mal. Uau, eu também. Sempre. Tamo junto. Então, independente que a gente costuma ver, atirou num, matou no outro, matou outro. Eu, como jornalista, acompanho os números, eu vejo números de estupro
que vem crescendo. É. Infelizmente, eu espero que as pessoas tenham mais discernimento e também tenham o brio de lutar por ela mesma, que uma mulher não pode se manter ou ficar do lado de uma pessoa que é violenta com ela. A gente Verdadeiramente. vê o número de feminicídios e eh, mulher não merece tapa de ninguém, brigar com ninguém. A gente tem que amar o próximo, isso em todas as esferas de cuidar do próximo. Então, eu acredito sim num futuro melhor, no que o bem vai vencer o mal. Eu sou jornalista, estou o dia inteiro na rua, eu vejo muita coisa ruim, mas também vejo muita coisa boa. Vejo alguém estender a mão para gente, eu faço vaquinha, pastor. Eu Que fiz uma legal. vaquinha agora recentemente de uma linense que perdeu a vida no dia Meu 25 Deus. e ela fazia aniversário dia 26. Eu acompanhei. Então ela teve um acidente e a filha dela, ela não tinha dinheiro para trazer o corpo da mãe Meu Deus. para cá. Meu Deus, que triste. Então, a gente fez uma vaquinha e é incrível daquilo que você me falou. Parece que quanto menos a pessoa tem, mais ela ajuda. Verdade. Então a gente conseguiu arrecadar 15 mil reais Aleluia. para a mulher, para a filha, trazer o corpo da mãe de volta para casa. E ela me mandou um áudio, pediu para a gente colocar no ar, para agradecer as pessoas que ajudaram. E a Nova TV, pastor, não é ela que faz, ela é só a ponte para fazer. Quem faz, eu sempre falo, em primeiro lugar, Deus antes de tudo sempre. A gente é só a ponte, com a credibilidade que a gente tem, das pessoas acreditarem, porque todas as vaquinhas que eu faço, eu não fico com um centavo para mim, nenhum. E o que sobra, eu dou na mão daquele que está sendo ajudado naquele Que momento. lindo. E é por isso que eu faço tudo ao vivo. Porque a credibilidade, pastor, você sabe, eu nem tinha te entrevistado ainda e as pessoas já falavam que eu já tinha feito a entrevista. E eu costumo fazer ao vivo para mostrar e deixar claro que o dinheiro daquele que doou está sendo realmente destinado para aquela causa. É uma satisfação inigualável. Isso, então, eu sempre vou fazer. Então, eu já fui em casa de pessoas, pastor, que tinham uma garrafa de água na Meu geladeira. Deus. E eu chego na minha casa e falo, eu sou milionário. Porque eu tenho comida na mesa e uma cama quente para dormir. Então, você tem Deus, saúde, cama, comida e família, acabou. Você é milionário. Amém, amém. Então, eu acredito que a nossa conversa foi muito produtiva, porque é muito bom conversar com uma pessoa sábia na Acho que a palavra, até passou do horário, né? sábia na palavra de Passamos Deus, do horário. sábia na palavra de Deus, e espero que essa conversa se repita mais vezes. E quando o pastor tiver um projeto novo, Ah, eu tenho um projeto aí que vai bombar, hein? Você Inédito. então, não Deixa sei se deixa então pra fica pra janeiro, deixa pra próxima. janeiro. Você vem aqui para a gente poder gritar aos quatro cantos mais uma vez a palavra de Deus. Amém. Obrigado, pastor. Obrigado, meu querido. Obrigado a todos que nos acompanharam. Deus abençoe você mais uma vez e toda a tua família.